Capitão Bolsonaro se apresentando. À vontade, capitão. O capitão Bolsonaro se apresenta ao Brasil depois de uma longa temporada nos Estados Unidos, perto de Disney, volta ao Brasil. A recepção não foi das mais calorosas, porque foi montado um esquema de segurança no aeroporto de Brasília, porque, enfim, é um aeroporto muito movimentado, para a segurança dos passageiros. A Polícia Federal ficou do lado de fora e a polícia normal do aeroporto dentro do aeroporto. Mas, de qualquer forma, ele saiu pela lateral, foi até lá o PL, onde havia algumas dezenas de correligionários, e só nisso. Bom, a volta do Bolsonaro, não sei se modifica todo o panorama político, porque, na verdade, ele chegou exatamente no momento em que o governo apresentava o famoso arcabouço fiscal. Não sei se é arcabouço ou se é calabouço, porque é um sistema que prisiona as contas do governo, em que ele tem uma série de premissas que eu não sei se ele vai conseguir alcançar. Bolsonaro volta ao Brasil num momento político extremamente complexo, porque Lula está encontrando dificuldades para governar, tem algumas dificuldades pela frente. Por exemplo, a questão da aprovação no Congresso Nacional do arcabouço fiscal, junto com uma reforma tributária, onde a reforma tributária interfere no arcabouço fiscal e o fiscal na reforma tributária. Ou seja, uma situação extremamente complexa para ser resolvida, votada e elucidada pelos congressistas. No Congresso Nacional, uma divisão de grupos. O Centrão está rachado. Então, é muito difícil dizer se os projetos do governo passarão com facilidade ou terão que ser discutidos. Porque o Arthur Lira agora tem o seu bloco, o seu blocão, tem o blocão do Centrão, que está rachado, e tem o bloco dos partidos que apoiam o governo. Então, na verdade, nós temos um racha triplo no Congresso Nacional e a situação é complexa, porque é difícil achar uma solução conciliatória desses três grupos que têm interesses diferenciados. Bolsonaro tem uma carreira política pela frente com alguns empecilhos. Para o país, ele deverá se transformar inelegível, que é uma boa. Por outro lado, politicamente será ótimo para ele, porque ele vai se transformar em um mártir dos bolsonaristas. E que vai andar pelo Brasil, porque está tentando levantar a questão do PL nos municípios. O que eu acho muito difícil ele ter aquela mesma empolgação que teve no período eleitoral, porque muitos que seguiram Bolsonaro perceberam claramente que o fato dele ter ido para os Estados Unidos foi um tiro na água ou um tiro no pé que ele deu, deixando os seus correligionários aqui órfãos e sem nenhuma solução. Enfim, tudo isto, essa geleia política que está se apresentando no Brasil no momento, na minha opinião, ela é muito positiva, porque está nascendo cada vez mais a força da terceira via, que eu acho isso horrível, porque terceira via é uma coisa muito mais séria do que a imprensa chama, mas uma terceira opção. E aí temos 2 governadores já despontando em 3 meses de governo, uma popularidade e um estilo de governo que é o que o povo deseja. É um governo de realizações. O que não vai acontecer com o governo Lula, que ele vai ter um governo amarrado em 4 anos, diante da herança maldita que ele recebeu. Então, o Tarcísio e o Zema lá em Minas Gerais, ou seja, os 2 maiores colégios eleitorais do Brasil, é um ambiente propício para lançar um futuro candidato à presidência da República.
Então, o panorama político no Brasil vai se transformar dessa forma. Bolsonaro vai continuar atacando Lula. Lula vai ter que reformular a sua conduta, tem que descer do palanque, pensar o Brasil, porque a responsabilidade dele é muito grande e não vai ser um governo fácil. Pelas junções políticas que está se formando no Congresso e também pela dificuldade que o mundo está passando. Não só a Europa, os Estados Unidos terão um ano financeiramente muito difícil, o que vai refletir no Brasil. Então, eu acho que tudo isto, esse arcabouço político, vai gerar alguma coisa positiva para o Brasil. Novas lideranças, e, na minha opinião, reafirmo novamente, é uma expectativa minha, pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que Lula e Bolsonaro encerram um ciclo político no Brasil. Ou seja, a sociedade está mais aparelhada, está mais informada, as informações hoje estão mais transparentes, muita gente falando, muita gente escrevendo, enfim, informação não falta, ou seja, a sociedade que para ela precisa um pouco de esforço no sentido de tentar entender melhor o Brasil e saber das dificuldades que esse governo vai encontrar. Então, a volta de Bolsonaro é mais uma peça no xadrez político no Brasil. Ele vai tentar recuperar a sua imagem, que eu acho que é muito difícil, porque ele mesmo foi o seu grande inimigo, como Lula também, se não modificar a sua postura política, também terá como seu inimigo a sua própria conduta. Então, o Brasil é isso aí. Vamos aguardar, vamos verificar o que vai acontecer nos próximos meses, mas o panorama me parece que está criado. Um país que vai ter dificuldades econômicas e financeiras, um país que tem dificuldades para crescer e um país que politicamente está criando uma nova visão, uma nova, como diria, um novo panorama político está se formando no Brasil. Enfim, tudo isso é muito bom.